A primeira lição, então, no início deste trimestre, a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Nosso texto áureo, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 1, no versos 1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então observamos aqui, nestes últimos dias, isso há 2000 anos atrás, já é considerado os últimos dias. E quem dera agora, 2000 anos para frente, o tempo que estamos vivendo, em 2017, já estamos como o grande evangelista, considerado homem de Deus, um homem que se destacou e se destaca porque é vivo ainda, com praticamente 100 anos de idade, o Billy Graham, dizia que estamos vivendo na prorrogação do tempo de Deus. Já o tempo acabou, está na prorrogação do tempo de Deus, isto é, Jesus às portas para voltar a buscar a sua igreja. Então, nesta verdade prática que diz que por meio de Cristo Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Nós vemos aqui na nossa introdução, em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. Isso possuía uma razão de ser. Os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo o risco de abandonarem a fé. Era, portanto, urgente admoestá-los a perseverarem. Este foi o objetivo da carta aos Hebreus. Nós vamos estar vendo nesta manhã a autoria, o destinatário, o propósito da carta aos Hebreus. Vamos estar vendo também Cristo, a palavra superior à dos profetas, e vamos estar vendo no terceiro tópico também Cristo superior aos anjos. Então esse é o nosso resumo. A autoria da carta. A carta aos Hebreus não revela o nome do seu autor. Há muitas conjecturas com relação a quem escreveu a carta aos Hebreus, mas não se tem ao certo o nome de quem escreveu esta carta tão importante. Clemente de Alexandria, no final do segundo século, atribuiu ao apóstolo Paulo a autoria da carta aos Hebreus. Surgiram outros nomes também como possíveis autores da carta aos Hebreus, como Barnabé, Apolo, Lucas, Clemente Romano e outros nomes aí. O certo é que somente Deus sabe quem é o seu autor. E por outro lado, o fato de ter sua autoria desconhecida em nada diminui a sua autoridade, a importância desta carta. É bem verdade que, se você está curioso para saber quem foi o autor da carta aos Hebreus, naquele glorioso dia você saberá, por certo, quem foi o autor da carta aos Hebreus. Naquele dia estará patente aos nossos olhos e estamos ali falando com o nosso irmão que escreveu essa carta. O destinatário da carta aos Hebreus, não há dúvida que a carta aos Hebreus foi escrita para os cristãos judeus, e deve ser observado que essa carta foi endereçada a uma comunidade específica de cristãos e não a um grupo indeterminado. A data da carta é motivo de disputa, mas as evidências internas permitem-nos situá-la antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, ano 70 depois de Cristo. O propósito da carta aos Hebreus. O escritor Howard Marshall observa que Hebreus combina instrução com exortação. É isso que nós vamos estar vendo ao longo deste trimestre. Cada estudo na escola bíblica vai estar detalhando aqui, instruindo e exortando. Isso é muito importante para nós em nossos tempos, e estamos sendo exortados, admoestados através da palavra de Deus para andarmos firmes no caminho, fortalecidos pela palavra do Senhor. Ela exorta, essa carta, aos crentes a terem ânimo, confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. Muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo. Em razão disso, estavam voltando às antigas práticas judaicas. A carta, portanto, exorta esses crentes a suportarem
as pressões e perseguições, lembrando-os que não havia ainda derramado sangue pela sua vida. Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versos 4, derramar sangue pela nossa vida, combatendo contra o pecado até chegar a este ponto. Essas palavras continuam ecoando nesses dias quando muitos crentes demonstram apatia, falta de fervor espiritual diante de um mundo hostil. E a minha oração é de que o bom propósito dessa carta aos Hebreus surta um efeito em nossas vidas hoje, em nosso tempo, onde temos visto tantas igrejas supostamente evangélicas, mas infiltrando em suas doutrinas muitos amuletos de fé, como água do Rio Jordão, até mesmo um simples copo d'água para beber depois de uma oração, rosa ungida, pedaço da cruz de Cristo, igrejas trazendo para os nossos dias os costumes judaicos, como a vestimenta sacerdotal, candelabro, arca da aliança, e vai por aí afora. Pasmem, meus irmãos, até mesmo igrejas vendendo vassouras ungidas a R$1.000 cada um. Então são coisas que estamos vivendo nesse tempo, essa situação. E nada melhor nesse trimestre, com uma carta aos Hebreus, para estar nos dando a direção, a orientação e aprumarmos o caminho da nossa fé e não entrarmos nesse engodo, nesse engano que vivemos em nossos dias aqui. Então, quando você vê o apóstolo Paulo, já no seu tempo, preocupado com a situação que vivia a igreja, ele fala ali aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 7, onde ele diz: assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Exatamente o que acontecia no tempo do apóstolo Paulo. Os judeus na época pegavam os novos convertidos, neófitos na fé, queriam circuncidar e trazer toda a lei judaica, a guarda dos dias, as festas, meses, tempos e etc., e colocando um jugo nessas pessoas. E Paulo ele adverte aqui e dá essa orientação. Da mesma forma, nós, o tempo que nós estamos vivendo, somos livres, somos libertos pelo Senhor, não temos nenhum jugo sobre nós. O único dever nosso é obedecer a palavra do Senhor e viver uma vida em sinceridade diante de Deus. Não há necessidade de nada disso. Tantas coisas que trazem um peso, um fardo sobre o ombro das pessoas. Então é de grande valia, de grande proveito estarmos nesse trimestre instruindo e exortando a igreja, o povo de Deus, a tomar essa posição e usufruir da sua liberdade com alegria, com responsabilidade. Quando Jesus fala ali em Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não pede para levar contigo nada, nenhum pé de coelho, nenhum trevo de 4 folhas e essas crendices, essas coisas que são amuletos da fé, nada disso. Você vem do jeito que você está, Ele quer você do jeito que você está. Então temos aqui, nesta introdução, neste início do estudo, Cristo, a palavra superior à dos profetas. Ao falar da supremacia de Jesus, o autor de Hebreus, primeiramente o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas e no presente pelo Filho. Hebreus 1:1. A revelação profética no antigo Israel fez com que esse povo se distinguisse dos demais. E de uma forma direta, seu povo não é um Deus mudo,
Nosso Deus não é um Deus mudo. Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. O que estamos falando nesta manhã aqui, Deus está falando através da minha boca, e eu falando a palavra de Deus, no auxílio, na direção, orientação do Espírito Santo. Você está sendo instruído e orientado pela palavra do Senhor. Não há Deus como o nosso Deus, um Deus vivo que falou no passado pelos profetas e que nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Não há nada maior do que isso. As várias profecias do Antigo Testamento, muitas já confirmadas, e o ponto alto das Escrituras, que é a vinda de Jesus na terra, como diz o escritor aos Hebreus nesse capítulo 1, versos 1, nesses últimos tempos falou pelo Filho. Então está consumado ali. Essa é a palavra da maior autoridade, Jesus aqui na terra, sendo usado por Deus no plano divino para a salvação da humanidade. Então nós vemos com alegria que o nosso Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você vai à igreja cultuar e agradecer a Ele, é um Deus vivo que recebe o teu culto, a tua adoração. É um Deus que se preocupa com a sua vida espiritual, sua vida física, se preocupa com você num todo. Ele não quer tão somente o seu espírito, a sua alma, Ele quer o seu corpo também, que esteja desfrutando de saúde, de disposição, ainda que algumas vezes podemos passar por dificuldades, com enfermidades, mas faz parte da nossa natureza decaída pelo pecado. Então Deus quer, e é o prazer do Senhor, ver-nos bem, e para Ele ver-nos bem, por isso que Ele nos instrui. E se queremos estar bem com o Senhor, devemos receber a instrução do Senhor e não estar com o coração endurecido. Então vemos aqui também no segundo tópico a revelação profética e a nova aliança. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio do seu Filho. O uso das expressões havendo falado ou depois de ter falado por parte do autor mostra que essa ação de Deus foi um ato consumado. Isso tem levado alguns intérpretes a dizer que a partir daquele momento Deus não falaria mais diretamente com ninguém, mas isso é ir além daquilo que o autor tensionava dizer. Não é isso não. O uso dessa expressão é mais bem entendida como significando que Deus falou de forma completa nos dias do autor, do escritor aos Hebreus, todavia sem a conotação temporal de que não falaria mais no futuro. Não é isso não. O espírito profético, que é o Espírito de Cristo, continua dando à igreja hoje a percepção do plano e vontade de Deus para o seu povo. Você vê isso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, no versos 13, onde ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quer dizer, o Espírito de Deus continua falando, esse Espírito, o Espírito Santo, e ele fala, e é de grande importância nós estamos dando essa relevância aqui, ele fala em consonância com as Escrituras. E é um cuidado que nós devemos ter nos dias em que nós vivemos. Muitas pessoas têm falado em nome de Deus, muitos profetas têm se levantado e até dizendo assim diz o Senhor e falando muitas coisas, mas devemos estar, como diz o apóstolo Paulo, julgai as profecias, julgar para ver se realmente é de Deus e para não sermos enganados. E nós vemos isso, é coisa antiga, não é coisa dos nossos dias, é coisa desde o Antigo Testamento, onde você vê em Deuteronômio capítulo 13, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele diz assim, os primeiros versículos, Deuteronômio capítulo 13, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio,
e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então veja bem nesse texto aqui, este profeta falar sobre um sinal, um prodígio, e esse sinal acontecer, se realizar, e dizendo depois: vamos após outros deuses, quer dizer, querendo tirar a pessoa do caminho do Senhor, da verdade da palavra do Senhor. Então devemos rechaçar esta pessoa. Deus está provando, nos provando a nossa fé, se realmente estamos no Senhor, estamos firmes no Senhor. Então não é coisa dos nossos dias, são coisas antigas, devemos estar atentos a isso. E aqui vemos o escritor aos Hebreus trazendo exortação, e muitas das vezes aqui vamos estar vendo ao longo desse trimestre. Então vamos ver esse terceiro item: Cristo, a revelação final. O objetivo do autor aqui, evidentemente, é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. Cristo é o está consumado, bradado ali no Calvário, falado em João 19:30. Ele é a revelação final. O ministério profético na antiga aliança era de importância ímpar, sim, mas o Senhor disse que falaria por intermédio de seus profetas, e certamente o seu Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas, lá em Amós 3:7. O silêncio profético que houve ali a partir de Malaquias, que foi o penúltimo profeta, depois houve um espaço de 400 anos, onde Deus não falou, até o nascimento de João Batista como último profeta e a vinda de Jesus. O silêncio profético era a pior forma, o castigo que poderia haver ao antigo Israel. Os profetas eram importantes, mas a relevância deles estava muito longe daquela possuída por Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, era o ápice, como diz o autor, o clímax da revelação de Deus, próprio Deus, Jesus aqui na terra. Os profetas eram apenas servos, mas o Filho era o herdeiro de Deus e o agente da criação. Ele é o redentor do mundo. Nenhum profeta morreu de forma vicária pelo povo de Deus. Todas as coisas convergem para Cristo, o grande eu sou, aquele que se revela como eu sou desde Moisés no Antigo Testamento. Moisés pede o nome do Senhor para que ele venha falar com o faraó. Em nome de quem? E o Senhor se revela aqui, o eu sou, o eu sou que em Jesus, na consumação dos séculos, do tempo, Jesus nasce aqui na terra e ele fala, Jesus brada que eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que era para ser enviado, que foi enviado e chegou à terra aqui com este grande propósito de nos salvar. Ele já veio aqui a esta terra, e fala ali o escritor Lucas, no livro de Atos, capítulo 4, versos 12, em nenhum outro há salvação, fazendo referência a Jesus, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então vemos que ele chegou aqui, Jesus veio, cumpriu o plano divino, o amor de Cristo nos constrange, o próprio Deus descer a esta terra aqui, aquele que era para nascer num palácio, nasceu numa estrebaria, aquele que era para ser colocado num berço de ouro, foi colocado numa manjedoura, aquele que era para habitar numa mansão, não tinha onde reclinar a cabeça,
Aquele que era para ser servido, ele veio para servir. Jesus veio na consumação dos séculos, na plenitude dos tempos, como diz o escritor aos Gálatas, Paulo dizendo, na plenitude dos tempos nasce Jesus. Cristo é superior aos anjos, superior em natureza, superior em essência. Podemos ver aqui, o autor dos Hebreus tenciona mostrar a superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. O seu foco aqui são os anjos. A cultura judaica via os anjos como seres de uma ordem superior e mediadores da revelação divina. Mesmo cercados de força e poder, os anjos eram inferiores ao Filho. Nós vemos isso em Hebreus, no capítulo de número 2. Nós vamos ler os versículos 1 a 3, onde ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha a exortação aqui aos judeus que foram endereçados à carta aos Hebreus. Versos 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E nós vemos a exortação de Cristo, próprio Senhor exortando aqui na sua passagem aqui, na sua vinda a esta terra aqui, com este propósito de nos salvar. Ele mesmo, da sua boca, nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 8, onde ele diz aqui essas palavras exortativas, no versículo 21 e o versículo 24, onde ele diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podeis vós ir. Depois do verso 24 ele repete esta fala de tão grande importância, quando ele diz aqui: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Nós vemos Jesus exortando ali o seu povo com relação a atentarem a Ele, para crerem nele como o Senhor, o Salvador. E infelizmente nós vemos que poucas pessoas creram naquele tempo, assim como hoje, da mesma forma. Não são muitas pessoas que creem também quando é pregado o Evangelho, não são muitas pessoas que se voltam para o Senhor e reconhecem Ele, a Jesus, como o Senhor. E então Jesus, nesta fala, ele nos mostra que há duas maneiras de morrer: em nossos pecados e morrer no Senhor. Morrer em nossos pecados significa morrer na incredulidade, não crendo que Jesus Cristo é o Senhor, ou morrer no Senhor, a maneira que é a melhor maneira de morrer no Senhor, morrer salvo, dormir, como o apóstolo Paulo fala, dormir no Senhor, se converter ao Senhor, reconhecer que é pecador e entregar a sua vida nas mãos do Senhor, conforme fala lá em Apocalipse 14:13, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Porque, prezado ouvinte, você que está nos ouvindo nesta manhã, e qual a sua situação hoje diante de Deus? Você, se morre nesses dias, vai morrer em seus pecados ou vai morrer no Senhor? Morrer nos seus pecados é morrer sem Cristo. Morrer no Senhor é morrer com Cristo, e você vai ter assegurado a salvação da sua alma. Então está a palavra exortativa, a palavra evangelística também, somando aqui o estudo desta manhã na escola bíblica. Você é quem toma esta decisão, que é a maior decisão da sua vida: abrir o seu coração, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que veio aqui amando de Deus para nos trazer tão grande salvação. Então dê um passo de fé para que você
tem esta alegria da salvação, tem o Espírito de Deus habitando em você, tem o seu nome escrito no livro da vida e vem usufruir na eternidade uma tão grande salvação. Um dia entramos neste caminho glorioso, você que já está neste caminho glorioso, não sejamos indiferentes também à exortação que a palavra de Deus nos traz, de perseverarmos neste caminho, perseverarmos na fé, não cessemos de perseverar em nossa luta contra o pecado que tão de perto nos rodeia e quer nos derrubar, mas não estamos sozinhos nessa batalha da fé, que é o bom combate. Você tem o Espírito Santo que habita em você e lhe dará forças para vencer o mal. Então fique firme, permaneça firme neste caminho glorioso que nos levará, nos conduzirá aos céus. Cristo superior em majestade e deidade. O autor passa então a mostrar a supremacia de Cristo em relação aos anjos por meio de vários fatos documentados nas Escrituras. Os anjos são criaturas, o Filho é criador, o Filho é gerado, não criado. O C.S. Lewis, aquele autor das Crônicas de Nárnia, um homem que era ateu, se converteu ao Senhor e uma bênção, escreveu alguns livros, dentre eles esse A Crônica de Nárnia. Ele observa que o que Deus gera é Deus, assim como o que o homem gera é homem. O que Deus cria não é Deus, da mesma forma que o homem faz não é homem. O que Deus cria é criatura, nós criaturas, somos filhos de Deus em Jesus Cristo, fomos gerados pelo Espírito Santo. Daí a razão dos homens não serem filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo. Cristo não foi criado, Cristo foi gerado. Eles podem assemelhar-se a Deus em certos aspectos, mas não pertencem à mesma espécie. O mesmo se pode dizer dos anjos. Eles não possuem a mesma essência divina que o Filho, que os anjos foram criados por Deus, são criaturas. É por essa razão que o autor destaca que o Filho é chamado de Deus e que por isso merece adoração e toda a honra e toda a glória. Há um único Deus, subsistente em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os anjos não recebem adoração. O único digno de receber louvor e adoração é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade do Senhor. Nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 22, nos versos 8 e 9, quando João é arrebatado aos céus, e ele vê coisas extraordinárias ali, e ele cita aqui: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto. Ele não só viu, ele ouviu também, não só ouviu, mas ele viu também. Prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, este anjo diz a João, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adoração somente a Deus, não há outro ser que possamos adorar. Qualquer ser que nós venhamos adorar que não seja Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o pecado da idolatria. João, na sua falta de conhecimento, naquele momento ali, ele se prostrou para adorar aquele anjo, não suportou a glória de tantas coisas que ele tinha visto e ouvido, e ali o anjo, na mesma hora, ele repreende ali e fala para ele não fazer isso, adorar somente a Deus. Esse é o entendimento correto dos anjos, e João ali, com certeza, levantou-se e adorou ao Senhor. Então temos palavras de exortação. Queremos concluir o estudo desta manhã, nesta conclusão, nestes últimos dias. Como diz o autor na carta aos Hebreus, naquele tempo onde foi escrita, já considerado os últimos dias, quem dera a nós em nossos dias
estamos vivendo, como dissemos, a prorrogação do tempo final deste mundo, onde os joelhos de muitos nesses últimos dias, os joelhos de muitos cristãos parecem vacilantes, estão titubeando na fé. Faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Devemos ter o temor e o tremor. Deus nos ajude a mantermos-nos fiéis até o fim, firmes neste caminho glorioso que nos conduzirá aos céus de glória. Sabemos em quem temos crido. Ele é poderoso para nos guardar e nos manter com nossos pés firmes neste caminho. Você que está nos ouvindo e tem passado por grandes aflições, grandes dificuldades, se apegue no Senhor. Não se apegue em amuletos, não se apegue em nada que tem sido apresentado diante da igreja do Senhor. Tantas igrejas apresentando tantas subterfúgios, tantas coisas que não levam a nada, que confundem as pessoas. É tão somente Cristo. Quando o Senhor fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, Ele não pede para você trazer nada com você, nada, tão somente você, o seu coração, sua vida, sua alma depositada aos pés do Senhor. Então vamos estar firmes neste caminho. Tempo do fim, nos últimos dias que temos vivido, coisas terríveis temos visto, presenciado ao longo deste tempo na terra, em vários países aí, grandes perseguições, coisas terríveis ali, os cristãos sendo mortos, igrejas sendo destruídas. Mas saiba que jamais prosperará uma obra maligna contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor jamais será destruída, como o Senhor falou quando Pedro se revela ali ao Senhor, reconhecendo ele sendo Cristo, o Filho do Deus vivo, onde o Senhor fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então você é a igreja do Senhor. O inimigo não irá prevalecer contra a sua vida. Então somente firme os seus pés neste caminho. Fortaleça a tua fé através da palavra, o estudo da palavra, a leitura da palavra, a meditação na palavra do Senhor, através das orações, do jejum. Se apegue ao Senhor, por maior que seja a turbulência, as aflições, as dificuldades. Você não está sozinho neste caminho. O Senhor é contigo. O Senhor renova as tuas forças no teu corpo físico. O Senhor renova a tua esperança na vida eterna. O Senhor é o teu Senhor, é o teu ajudador, é aquele que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você que nos ouve tem sido testado, tem sido provado e tem passado por lutas tremendas. Não estranhe isso não, isto não é nada a se estranhar. Olhe para o Senhor, autor e consumador da fé. Não é na força do teu braço, na força do teu intelecto que você irá superar as barreiras, mas é na força do Senhor, como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 10, fortalecei-vos na força do Senhor, na força do seu poder, e ali Ele vai te manter a tua vida em pé, vai te sustentar com as suas mãos fortes, te ajudar nesta caminhada. Deus nos ajude, Deus sustente as nossas vidas nas suas mãos. Vamos estar aqui querendo o Senhor ao longo desse trimestre, falando, discorrendo sobre o livro de Hebreus. E com certeza cada lição, cada estudo será um alimento sólido para a nossa fé, estarmos aqui andando, caminhando, convictos em quem temos crido e que irá nos guardar até o dia final. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Vamos estar orando e encerrando o estudo desta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa fé está baseada tão somente no Senhor, em nada mais.
Não há nada que venha se colocar entre nós e Deus. E Jesus, o nosso mediador, e mais nada, Senhor. Tantas coisas que têm sido inventadas pelos homens como amuleto de fé. Nós não precisamos de nada disso, porque não estamos mancando, não precisamos de muleta. Estamos firmados em Ti, Senhor. E quaisquer coisa que o homem venha pegar, ele está demonstrando que a fé em Ti é uma fé dúbia, é uma fé que precisa de algo para ser confirmada. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor já realizou a grande obra que, vindo a esta terra, morrendo, ressuscitando, subindo aos céus, está à destra de Deus e intercede pela sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Te damos muitas graças porque o Senhor tem deixado para nós o registro desta carta aos Hebreus, instruindo e exortando que não sejamos negligentes, Pai, naquilo que temos ouvido, que não venhamos endurecer os nossos corações quando ouvimos uma palavra exortativa. Se temos que mudar, vamos mudar, Senhor, nos dá força para mudar. Teu Espírito é que nos ajuda para estarmos sendo mudados, moldados, lapidados, transformados a cada dia, Pai. Nossas vidas estão nas Tuas mãos. Que o Senhor venha nos dar graça, unção, o Teu poder ao longo deste trimestre para fazermos esses estudos, Senhor, coisas tão importantes na nossa vida espiritual. Que a unção, a inspiração do Teu Espírito seja, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem nos ajudar, recebe a nossa gratidão. O Senhor deixou esta carta registrada, existe um propósito, Senhor. E que este bom propósito, nós temos um coração maleável, sejamos um vaso maleável, para que o Senhor venha como oleiro estar nos moldando, para estarmos do Teu gosto, Senhor. Faz-nos vasos moldados por Ti, a cada dia sendo transformados, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nesta hora, pois oramos a Ti, Pai, e Te damos graças em nome de Jesus. Amém.